Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Muito prazer, eu sou o Felipe Folli, estou mais uma vez aqui no nosso Porto e Baixada, o seu programa semanal preferido. Chegou o sábado, você sabe, né? Vai vir história, informação e muita curiosidade a respeito do maior porto da América Latina e, lógico, da nossa Baixada Santista. Então, fique esperto, porque o programa tá demais. Aliás, diretamente do emissário de Santos, um cartão postal aqui. O Brasil tem a 8ª maior malha ferroviária do mundo e a 10ª em posição e densidade. A VLI Multimodal é uma empresa que atua no segmento controlando as concessões do transporte ferroviário. Então, no último encontro Indústria Porto, o Anderson Abreu, gerente-geral de relacionamento, falou sobre os investimentos no setor. A gente acredita que é necessário se investir cada vez mais no modal ferroviário. E a VLI tem feito isso não só no investimento da multimodalidade, mas também na iniciativa para aumentar a sua eficiência energética. Para vocês terem ideia, de 2012 até 2023, a VLI reduziu o consumo de combustível de diesel para as nossas operações em 35%. Além disso, entre 2013 a 2018, nós adquirimos mais de 300 locomotivas. Uma locomotiva hoje tem um capex envolvido em torno de 20 a 25 milhões de reais. Essas locomotivas dotadas de um sistema de start-stop, tipo os nossos carros, quando ela está ociosa, ela desliga e isso faz com que a gente emita menos CO2. Esse modelo é como eu costumo falar para meu pai, que tem um Opala 1982, eu tenho um Honda 2022, eu falo, pai, toda vez que você sai com o carro no final de semana, o senhor emite mais CO2 do que a semana inteira eu rodando com o meu carro. Ou seja, é importante a gente atualizar e modernizar o parque de material rodante das ferrovias brasileiras, ou das concessionárias que operam ferrovia no Brasil. A gente também atua na melhoria do modelo de trem, fazendo com que a gente tenha uma melhor distribuição das nossas locomotivas para movimentar um trem com 120 vagões. E também uma condução semi-autônoma que a partir de uma determinada quilometragem, a partir de 9 km por hora, há uma inteligência artificial que assume o controle da locomotiva para que a gente tenha mais eficiência. Eu queria falar, contudo, que talvez o melhor exemplo que a VLI tem dado para a questão da sustentabilidade e também para a Baixada Santista, é dizer que aqui na Baixada Santista a gente tem um corredor vigoroso que vem desde o coração do estado de Goiás, passando pelo Triângulo Mineiro. A partir de Paulínia, a gente, por meio do direito de passagem, a gente acessa a Rumo, né, e chega aqui na FIPES, administrada pelo nosso querido João, onde a gente traz carga e a riqueza do interior do Brasil para o Porto de Santos. Eu queria falar que o modelo que a VLI ela opera 4 ferrovias no Brasil, sendo que dessas 4 ferrovias que a gente opera, nós temos 2 concessões do governo federal. Uma delas é a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, a outra é o tramo norte da Ferrovia Norte-Sul. Fala-se bastante da expressão vocês exploram concessões ferroviárias. Eu queria dizer que a VLI não explora concessão ferroviária. Eu queria dizer que a gente desenvolve e a gente adapta a concessão ferroviária para atender demandas atuais. Como assim, Anderson? A VLI ela conecta através da ferrovia 2 pontas. Uma ponta são os terminais rodoferroviários, que conseguem receber caminhões e aglutinar a riqueza do agronegócio brasileiro e carregar na ferrovia, onde a gente transporta até outra ponta, que é o terminal portuário.
Como funciona isso de forma prática? A gente aqui no Tiplan, por exemplo, consegue fazer um giro de todo um ativo. Só para vocês terem ideia, um trem tipo com 80 vagões e 2 locomotivas é um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais. A gente consegue fazer o giro de uma composição ferroviária dessa aqui na Baixada Santista em 6 horas. Isso é importante porque através do modelo da pera ferroviária que a gente tem tanto no terminal interior, ou terminal rodoferroviário, a gente tem aqui no Tiplan, terminal integrador portuário Luiz Antônio Mesquita. Então esse modelo ele gera eficiência, ele gera competitividade ao sistema como um todo, contribuindo para a redução da emissão de CO2, e esse mesmo modelo também contribui para algo muito importante quando a gente fala sobre o transporte de alimentos, que é justamente para a segurança alimentar global, que coloca o Brasil hoje como um player importante que alimenta 1 em cada 5 bocas no mundo. Nós investimos ao longo dos últimos 10 anos 14 bilhões de reais em todos os nossos ativos, sendo que desses 14, em 10 anos, próximo a 3 bi foram investidos aqui na Baixada Santista, são cerca de 1.100 empregos, além dos 100 milhões que a gente investe em investimentos correntes aqui na nossa operação para mantê-la, não só na Baixada Santista, mas também para o estado de São Paulo. E a gente acredita muito que é importante ter investimento em ferrovia. Para finalizar, eu queria falar sobre uma das nossas concessões ferroviárias, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, que está passando por um processo de renovação dessa concessão, aumentando pátios, adquirindo locomotivas e vagões, tornando a operação ainda mais eficiente e competitiva e deixando e mantendo o Brasil na vanguarda, reduzindo o custo do nosso país e melhorando aí a nossa eficiência, tá bom? Se você prestou o concurso do Porto de Santos esse ano, fique atento. A Autoridade Portuária de Santos, APS, anunciou que deve começar a convocar os primeiros aprovados no concurso a partir do mês de dezembro. O concurso público foi realizado em julho com o objetivo de preencher 175 vagas em diversos cargos nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga. A previsão da APS é chamar 25 candidatos por mês para o preenchimento gradual das vagas. Atualmente, a APS tem 324 postos de trabalho. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver a história de um motorista que tem mais de 50 anos de estrada. É tempo, hein? Até já! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Você sabia que o emissário submarino de Santos tem quase 50 anos? Pois é. Inaugurado em 1978, o espaço passou por várias reformas e adaptações. Uma das últimas aconteceu esse ano com a revitalização do símbolo do local, a escultura de Tomiotaki em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa. Andar de skate, passear com seu amigo de 4 patas, caminhar, pedalar ou simplesmente apreciar a natureza fazem do emissário e do parque alguns dos locais preferidos de moradores e turistas. Sem contar que o emissário cumpre a função de levar o esgoto tratado para o alto mar num sistema de dutos, previsto para suportar o crescimento da população até pelo menos 2043. E aí, você sabia? O transporte rodoviário ainda é o principal meio quando se fala em transporte de cargas no Brasil. Para você ter uma ideia, ele equivale a 65% das mercadorias que vão e vêm e chegam para a gente, né? Para mim, para você, para todo mundo, da melhor maneira possível. Mas isso só acontece porque tem profissionais que dedicam a vida para que isso aconteça. Os números não são exatos, mas a estimativa é a de que existam pelo menos 2 milhões de caminhoneiros no Brasil. Desses, cerca de 600 mil são autônomos, ou seja, trabalham por conta própria. Faça chuva ou faça sol, com estradas boas ou ruins, esses profissionais fazem de tudo para que as mercadorias que transportam cheguem ao destino da melhor forma. Nós fomos conhecer parte da história de um desses profissionais que tem várias décadas de estrada. Olha, o meu começo foi em 1967, trabalhei com entrega de leite
na Leite Paulista. E a seguir eu fui trocando de empresas, mas continuando no ramo, né, de motorista. Aí passei para a estrada, aí tudo mudou, né? Não é fácil, é muito difícil. A estrada, você tem que ser inteligente e corajoso para enfrentar a diferença que tem em cada lugar que você passa. Mas teve os lados bons. Eu cheguei a viajar com minha família, minha mulher, procurei ajudar muitas pessoas na estrada. Eu parava com confiança, ajudei muitas pessoas. Aliás, eu não faço os tiros longos como eu fazia, mas eu faço meus trabalhos aqui. E eu me sinto bem, olha, eu não sei até quando, mas eu vou até lá, se Deus quiser. Esse Brasil é muito grande, minha filha, eu admiro e gosto, eu amo. Sejam bem atencioso no trânsito, porque o trânsito não é brincadeira. Você pega esses estradão, muitas vezes você não conhece a estrada. Você tem, olha, é uma coisa que mais eu falei para o meu filho, Márcio. Falei para ele, eu disse, meu filho, mantenha a distância. Mantenha a distância que nunca acontece um acidente. Respeitando as faixas, quando a faixa é contínua, nunca ultrapasse. E dirigir com consciência para evitar acidente, porque não é fácil, não é fácil. Aliás, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com amor. No próximo bloco você vai conhecer o Parque Caminhos do Mar. Já conhece? Não? Então te espero. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. A neblina voltou a prejudicar a movimentação no Porto de Santos na semana passada. Mas o pior é que os navios que não puderam sair do porto por causa do mau tempo foram multados. Segundo o Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, Sindamar, o valor das multas pode ser até 4 vezes maior do que o valor normal de uma atracação por 6 horas. Ou seja, uma atracação que normalmente custaria em torno de 7 a 8 mil reais pode gerar uma multa de até, acredite, 32 mil reais. Apesar do prejuízo, é bom salientar que o fechamento do canal em dias de forte nevoeiro é uma necessidade que visa a total segurança das embarcações e dos profissionais envolvidos nas operações do porto. O Parque Caminhos do Mar é uma unidade de conservação ambiental que faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar. E lá você tem vários roteiros, você encontra cachoeiras, acervo cultural e histórico de extrema importância. Então agora, vamos conhecer ele. Tô aqui com a Gabi, que é monitora do Parque Caminhos do Mar, e chegando de cara pra gente que não conhece, um lugar tão legal, gente, vai olhando as imagens aí, você pode tomar um café com uma vista fantástica e no monumento histórico, né? Tem quantos anos aqui? Olha, essa casa de pedra aqui se chama Pouso Paranapiacaba e ele foi construído em 1922. Foi construído realmente para ser um ponto de apoio da estrada, porque a estrada ela era muito extensa. Então, os carros que vinham, subiam e desciam a serra precisavam de um pit stop. Isso, de apoio. Então, aqui era um ponto para isso. Funcionava um restaurante aqui dentro, né? Hoje não está muito diferente disso. A gente tem uma cafeteria funcionando, que o pessoal pode vir, tomar um café, olhar uma vista também incrível, né? Tirar foto, pôr no Instagram, né? Isso. Agora, a pergunta é, a gente tá aqui e você me disse que o nome é Paranapiacaba, né? E não teve como eu não juntar, fazer associação com a outra Paranapiacaba, não é isso? Tem uma associação que é do nome, na verdade é uma palavra indígena. Paranapiacaba significa lugar de onde se avista o mar. Então quer dizer que desse ponto também, assim como a cidade de Paranapiacaba, a gente tem visão para o mar. Muito bem, temos mesmo uma bela de uma vista. Que legal, vale a pena. Agora, Gabi, onde estamos nesse exato momento? A gente está aqui no Rancho da Maioridade,
que é um monumento também de 1922. Ele foi construído exatamente na metade do caminho da serra, então um monumento de apoio, o pessoal parava aqui, tinha uma oficina na parte de baixo, então os carros que vinham precisavam de conserto, na metade do caminho encontravam esse apoio aqui. Tem um quarto na parte de cima, então se o carro quebrasse à noite eles conseguiam alugar para passar a noite aqui. E era um ponto assim, um rancho mesmo de parada, né? Ele recebe esse nome de maioridade por conta da maioridade de Dom Pedro II, que passou por essa estrada também. A gente tem o Dom Pedro I passando pela calçada do Lorena e a gente tem o Dom Pedro II passando pela estrada Caminhos do Mar. Ele passa mais ou menos lá em 1846, por aí. Caraca. E foi quando eles decidiram dar o nome de maioridade, que era a maioridade dele para governar. Porque ele não governou com a idade certa, ele governou com 15 anos. Isso foi chamado de golpe na época, então eles decidiram fazer essa homenagem a Dom Pedro aqui. E aqui, Gabi, onde estamos? Esse daqui é o Padrão do Lorena. É um monumento construído também em 1922. Ele já ia em homenagem ao Bernardo José Maria de Lorena, que foi o criador da calçada do Lorena, né? Ele era governador, alguma coisa assim, Ele era governador da capitania de São Paulo na época. Então ele manda construir um caminho, né, financiado pela Coroa de Portugal, que é esse caminho da calçada para exportar mercadoria para o Porto de Santos. Então, aqui foi feito em 1922 em homenagem a ele, porque fica um trecho da calçada do Lorena aqui atrás. Ele termina aqui e aqui é um ponto onde você pode descansar depois de fazer esse trecho longo, né? Aí o monumento ele tem bastante imagens sobre como era feita a passagem pela calçada. A gente tem os tropeiros, as mulas, né, que subiam e desciam com essas mercadorias. E é bem bonito, é bem bacana. Fica aqui dentro do parque. Aqui atrás nós temos a vista de Cubatão, as usinas. O que está rolando por aqui e por que esse ponto é legal da pessoa visitar, né? Vindo lá de cima ou entrando aqui por baixo? Isso, aqui é a portaria de Cubatão, ela fica no final da 9 de abril, que é a avenida principal da cidade, né? Aqui é o centro de visitantes, a pessoa pode chegar, ir até a bilheteria, validar o seu ingresso e começar o passeio a partir daqui. Aí tem 8 quilômetros de estrada aí para subir, ou então subir de van e vir descendo. Dá para ir a pé também, um baita de um exercício. Exatamente. Vai ficar tonificado. Nós vimos algumas pessoas que passaram aqui subindo ou descendo, eu vou te falar, é um rolezinho, né? É bastante. Mas dá pra ir de van. Dá pra ir de van também. A gente tem esse serviço aqui, ele tanto leva quanto traz, então você pode vir com esse ingresso comprado, subir de van, vir descendo a pé, quer usar de novo, você pode solicitar de novo também, é acessível. O legal é que sempre tem uma paradinha aqui, nesse momento, por exemplo, tem um café, dá pra você lanchar, tomar uma aguinha, iniciar por aqui, ou no meio do caminho lá tem também o pit stop mais uma vez, certo? Isso também. Não pude deixar de notar que a gente passou em alguns pontos e tem um círculo lá em cima, não sei como que a gente chama, um brasão, um escudo, o que é aquilo? Na verdade, aquilo é a esfera armilar. Ele é um símbolo da navegação, na verdade ele foi adaptado para ser um símbolo de navegação. Ele, a princípio, seria um instrumento usado para estudar os astros, isso lá na China Antiga, na Grécia Antiga. Mas aí um rei de Portugal resolveu colocar esse símbolo na bandeira deles, assim, por conta das navegações. Aí ele foi adaptado, colocaram na parte de dentro a cruz da Ordem de Cristo, uma faixa imperial, e ele está em alguns lugares aqui do parque, representando essa parte do Império de Portugal mesmo. Bom, a calçada do Lorena ela faz parte do nosso roteiro ecoturístico, né? São 4 km de ida e 4 km de volta, totalizando 8 km. Ela foi construída em 1792. Os portugueses na época, né, Dom Pedro I passou por lá para subir até o Ipiranga para fazer o grito da independência. Então tem uma conotação histórica muito relevante aqui para o nosso país e para esse parque, né? Então tem uma relevância bem grande em relação a tudo, né? História, contexto de quem passou por lá, né? Então a calçada ela ia desde daqui de São Bernardo até Cubatão, né? Na época de Dom Pedro. Então o Parque Caminhos do Mar ele funciona de quarta a domingo, né?
das 8 até as 17 horas. Você tem duas opções de entrada, tanto aqui por São Bernardo como lá por Cubatão, né, perto ali da Petrobras. Aqui você vai encontrar o roteiro histórico, né, que é a descida da Estrada Velha de Santos até Cubatão, são mais ou menos 8 quilômetros de descida e 8 de subida. O roteiro ecoturístico, que é o da Calçada do Lorena, e o roteiro aventura, que é o da Cachoeira da Torre, que esse já é um roteiro guiado, né? O pessoal sai 9 da manhã com o monitor e volta mais ou menos em torno de 15, 16 horas. Então, em torno de mais 7 horas, 6 a 7 horas de passeio. E também a nossa tirolesa, Voo da Serra, que é a tirolesa de 500 metros, que você começa em São Bernardo e acaba em Cubatão. Então, você tem uma vista linda da Baixada Santista inteira, mas também pode ter a oportunidade de voar entre as nuvens numa neblina. Então, acho que é bem bacana para o pessoal conhecer e fazer um passeio até um pouco fora da caixa, assim. Você pode comprar o ingresso pelo nosso site, né, caminhosdomar.com.br, lá tem todas as instruções, dicas, ou também pode comprar aqui diretamente na bilheteria. Então que todo o pessoal do entorno e turistas venham nos visitar e conhecer um pouco da história do Brasil, conhecer um pouco de educação ambiental, que eu acho que isso agrega muito para as pessoas. Bom, é isso, fim de mais um programa Porto e Baixada. Eu espero que você tenha gostado de verdade. A gente tem feito o programa com muito amor e carinho, muito dedicado a você e a contar realmente os bastidores que ninguém sabe. Então, se você gostou, te espero no sábado que vem. Se perdeu algum momento do programa, corre no nosso canal do YouTube, TV Tati Band Litoral, assiste e deixa o seu comentário. Até! Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.